Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. É muito bom estarmos juntos. Vamos meditar Lucas capítulo 19, versículo de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado e rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quando a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Os discípulos tinham uma ideia errada do reino de Deus. Veja que então o evangelho começa assim. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então eles achavam que o reino de Deus ia chegar logo, que o reino de Deus ia ser implantado naquela terra. Eles pensavam então que seria iminente, que seria logo e que seria de caráter temporal. Então veja, é uma ideia errada que muita gente esperava o Messias para que o Messias viesse colocar ordem no poder temporal, no poder político da época. E veja, eles acreditavam que Jesus então iria destruir o poder opressor de Roma. Quem era o poder político da época? Roma. Gente, Roma oprimia. Roma escravizava as pessoas com impostos altíssimos. O povo vivia massacrado, subjugado ao poder de Roma. E Jesus vindo, a esperança deles era: agora chegou o reino, agora vai colocar ordem nisso, agora vai destruir Roma. E esta é uma visão errada. A visão errada de que o reino de Deus é deste mundo. Isso precisa nos iluminar, minha gente. O reino de Deus, a tentação dos cristãos de todos os tempos, é não entender que o reino de Deus tem um caráter transcendental.
A tentação de todos nós é acreditar que o reino de Deus é aqui. Não, o reino de Deus não é aqui. Quem fala isso não é eu, é Jesus. Jesus fala para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, as coisas não estariam assim. O meu reino não é daqui. Veja, o evangelho terminou dizendo: Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Jesus vai para Jerusalém, porque através da cruz, veja, através do fracasso, porque muitos acharam que Jesus fracassou. Ora, mas ele não fez nada. Ele não mudou o poder político da época. Ele não tirou do trono, pelo contrário, eles estão matando, então fracassou. Não. A cruz, que era aparente fracasso, era a vitória de Deus. E o reino de Deus estava mais forte do que nunca, só que não neste mundo, no céu. E este mundo, Frei, este mundo, a Bíblia já disse, este mundo já sob o poder do maligno. Então não caia nessa mesma tentação de que o reino de Deus vai ser implantado aqui. Ou seja, um dia nós vamos ter um reino de paz, um reino sem violência, um reino onde só reina o amor. Não existe isso, meu irmão. Este reino já sob o poder do maligno. Mas e o reino de Deus? Onde que está? O reino de Deus tem que estar no teu coração. Claro, e a gente tem que tentar implantar o reino de Deus nessa terra, mas é em corações. E esses corações com o reino, um dia vão desfrutar na eternidade. E lá é o reino de Deus, este é o verdadeiro reino. Não queira fazer do reino de Deus algo temporal, algo terreno. Isso é um erro. É um erro. Então, enquanto não chega a manifestação plena, total do reino de Deus, porque total só no reino dos céus. É preciso trabalhar com os meios que o Senhor nos dá. E por isso a parábola de hoje que Jesus conta. O Senhor nos dá talentos, o Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá graça. É preciso que a gente corresponda. O Evangelho fala disso. É preciso corresponder a tudo que Deus nos dá para que coloquemos o reino no nosso coração. O reino onde pudermos neste mundo, mas lembrando que o reino verdadeiro é na eternidade. O reino completo, total, é na eternidade. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.